tarde super especial, né? A gente tem um momento de debate riquíssimo para a gente poder conversar sobre o tema da redação dessa semana, o Desafio Nota 1000. E é um momento super interessante, porque acredito que a gente faz isso pela primeira vez, né, Danuzi e Fernanda? A gente, Danuzi lançou a proposta e foi muito boa a ideia. E aí a gente está aqui hoje trazendo professores da nossa escola. E nós temos um convidado super especial, né? Eu quero desejar boas-vindas ao Everton, que está aqui conosco, somando esse momento. Né? Todos os professores também que estamos unidos aqui num só propósito. E isso é muito bom e eu agradeço muito a presença de vocês. Aliás, nós agradecemos, eu, Danuzi e Fernanda. Se as meninas quiserem também ter uma fala, podem ficar à vontade, tá? De acolhida. E desejar também boas-vindas para os alunos, né? Que chegaram aqui, estão chegando. Gente, isso é tão bom que eu estou tão feliz assim que eu disse, não, esse momento precisa se repetir. Então, a ideia é que a gente continue fazendo isso todas as segundas-feiras, porque realmente vai ser, assim, bastante produtivo para os estudantes, né, que estão se preparando para o Enem e que também precisam dessas temáticas para o dia a dia, para poder conhecer, né, independente do Enem. Então, eu quero desejar boas-vindas para todo mundo, tá? Eu me chamo Rosângela, professora de português e de projeto de vida, e estou, né, enquanto também mediadora desse momento, tá? Deixa eu me apresentar aqui, que eu deixei minha câmera desligada. Dizer a vocês que a gente está gravando esse momento, tá? Está sendo gravado, porque posteriormente a gente vai colocar no canal do YouTube, chamado Sala de Redação, que é um canal que eu abri para as atividades dos estudantes, e também no Spotify. A gente também tem um espaço no Spotify, e a ideia é que essa temática, os alunos possam, quem não pôde acessar hoje, né, possa ter a oportunidade de assistir ou de ouvir depois, tá? Então, bem-vindos e bem-vindas. Fernanda, Danuzi, podem ficar à vontade, viu? Oi, pessoal, boa tarde. Eu também, assim como Rosângela falou, quero estender aí meu agradecimento a vocês que estão aqui, aos professores, ao nosso convidado e também aos alunos que estão aqui conosco. Esse momento foi pensado justamente para auxiliar, né, os nossos alunos em relação ao repertório para a produção dessa semana. Como Rosângela falou, né, eu acredito que essa parceria, né, de todos nós só dará frutos para os nossos alunos em relação a esse desafio. Obrigada. Fernanda, se quiser falar um pouquinho também, viu? E qualquer professor também que queira falar um pouco, né, desse momento aqui, porque é um momento que a gente está se reunindo para fazer uma coisa bem diferente do que a gente já tem feito, né, na escola. Né, que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso, mas agora chegou a vez. Fernanda, então, acho que está sem microfone, Fernanda. O microfone está desativado. Okay. Vera, Marcos, né? Nossos gestores aqui estão presentes. Obrigada pela presença de vocês, pelo apoio também nesse momento. Marcos. Então, gente, boa tarde a todos, né? Sou Marcos, estou na escola, a gente está aqui numa tarefa meio árdua, mas estamos aqui para atender os pais e tocar e tentar resolver as dificuldades que acontecem. Primeiro, gostaria de parabenizar os professores que tiveram essa iniciativa, né? Convidar o professor, de convidar gestor, de convidar aluno, e a gente sabe que só quem ia ganhar são os alunos. Quero desejar uma boa tarde e dizer que a iniciativa é louvável, é plausível e que a gente continue sempre na segunda-feira fazendo essas atividades, porque toda semana tem uma redação e um tema diferente. E isso só tem a melhorar a nota da redação da nossa escola e do nosso aluno no Enem. Uma boa tarde para todos. Estou aqui. Qualquer coisa, estamos na luta. Valeu, Marcos. Vera, se quiser também falar, viu? Agora? Ah, beleza, Fernanda. Pode sim.
Tranquilo. Eu vou ficar com a câmera desligada porque a internet tá horrível, tá chovendo muito. Sim, Se eu ligar, vai ficar um pouquinho ruim a conexão. beleza. Mas, assim como foi falado, será um momento riquíssimo mesmo, tanto para vocês, alunos, como para nós, professores, não é isso? Verdade. Porque será uma troca de experiência, esse ensino-aprendizagem que há entre nós, esse ensino-aprendizagem que há entre nós, essa interação será muito importante, tanto para vocês quanto para nós, professores. Verdade. Pronto, Verinha. Estava falando sem o microfone. Boa tarde, pessoal. Quero parabenizar todos, né, por essa iniciativa, né, que tivemos, né. Quero parabenizar aí a iniciativa do nosso convidado, né, que se dispôs a estar aqui conosco, né, passar um pouco do seu conhecimento para nossos estudantes, né, e para nós também. Sei que vai ser uma tarde de muito aprendizado para os alunos, né, eles terão um conhecimento assim, mais assim, evidente com relação ao tema, né, da nossa redação do Desafio Nota 1000, né, além dos textos que eles já estão com conhecimento aí, que a gente já foi passado para eles, e agora com a vivência do nosso convidado, né, eles vão adquirir mais, absorver mais o conhecimento para poder produzir, né, uma linda redação, né, e então eu parabenizo a eles todos, aos professores, aos estudantes, que tenhamos uma tarde muito produtiva, certo? E vamos em frente, né? E todos mundo participando, os líderes aqui, incentivando os alunos a vir participar também desse momento, né? Mandando mensagem lá para os grupos, para que os alunos venham, né? Porque a gente quer todo mundo aqui, né? Nesse momento maravilhoso, tá certo? Então, conto com todos vocês. É verdade, a gente conta com a ajuda dos estudantes, que são aí protagonistas, e lembrando também, traz o caderninho para anotar as coisas, né, que é muito interessante você já ter informações aqui, porque a gente vai conversar várias questões sobre a questão da agricultura familiar, e hoje a gente tem uma pessoa que conhece bastante do tema, né, e assim, esse momento agora, eu vou partilhar um pouquinho a programação, né, que foi que a gente estava, tem uma pausa aqui, deixa eu ver aqui, retornar a apresentação, de fazer uma fala, ele vai ter uma fala maior, né, o Everton Rodrigues, e ele vai estar falando um pouquinho para a gente do que é essa questão da agricultura familiar, né, que caminhos a gente pode desenvolver essa agricultura familiar, porque é o tema da redação. Em seguida, a gente tem outras falas aqui importantíssimas também, que são dos professores, né, da área de humanas, de exatas, da área técnica, que cada um vai contribuir um pouco com sua experiência, com seus conhecimentos, né, e aí, por último, eu faço uma fala fechando, certo? Com a questão referente aos textos motivadores, que são bem interessantes também, que a gente já observa algumas coisas lá, algumas questões antes de produzir o texto. Mas eu quero, desde já, agradecer, né, a presença de todo mundo. Vai estar gravando esse momento, né? Para quem está chegando agora, vai ser tudo gravado. E a gente depois vai poder partilhar com outras pessoas esse debate, né? Riquíssimo. E aí eu quero deixar desde já agora, né, a fala com o Everton Rodrigues, que ele vai estar se apresentando, um pouquinho quem ele é, de onde ele vem, né? Essa prática dele e tudo mais. E aí ele vai adentrar na temática, né? Que caminhos para o desenvolvimento da agricultura familiar. Ele vai falar um pouco sobre o que é isso tudo para a gente, né? E a gente vai estar aqui aprendendo e interagindo, certo? E a ideia também é que depois de todas as falas a gente possa ter um momento de pergunta, certo? A gente vai também ter esse momento, vai abrir esse espaço para quem quiser perguntar. Então, se você já vai elaborando aí suas perguntas, tudo mais. E quem também quiser contribuir com algumas falas, algum repertório que já tem pesquisado, também fica à vontade, tá? Então, vamos aqui estar interagindo, participando e contribuindo, tá bom? Então, Everton, fique à vontade. Eu vou... Boa tarde, pessoal. Desculpa, tá? Oi, Socorro. Cheguei agora. Bem-vinda. Pronto. Posso? Pode sim, fica à vontade. Bom, gente, boa tarde a todos e todas, né? Como a professora Rosângela já disse, eu sou o Everton. Também sou professor, sou graduado em História pela UFPB, só que não atuo na área de professor, não dou aula, na verdade, né?
Também tenho pós-graduação em Educação do Campo e atualmente estou cursando Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial pela UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes disso, eu queria só socializar com vocês uma poesia de Patativa do Assaré, que se chama Nordestino Sim, Nordestinado Não. Nunca diga nordestino que Deus lhe deu um destino causador do padecer. Nunca diga que é o pecado que lhe deixa fracassado, sem condições de viver. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento. É pagando o que devemos, a providência divina não nos deu a triste sina de sofrer o que sofremos. Deus, o autor da criação, nos dotou com a razão, bem livres de preconceito. Mas os ingratos da terra, com a opressão e com a guerra, negam os nossos direitos. Não é Deus que nos castiga, nem a seca que nos obriga. Sofremos dura sentença. Não somos nordestinados, nós somos injustiçados, tratados com indiferença. Sofremos em nossa vida uma batalha renhida do irmão contra o irmão. Nós somos injustiçados, nordestinos explorados, mas nordestinados não. Com essa poesia de Patativa do Assaré, com trecho, 4 estrofes, que ela é bem grande, que eu queria começar essa tarde de hoje com vocês. Primeiro, dizer assim, eu costumo usar o termo camponês, eu não costumo usar o termo agricultor, lavrador, né? Camponês, porque camponês ele é algo mais abrangente, ele, por exemplo, indígenas se enquadram no termo camponês, povos tradicionais se enquadram, não é que se enquadram, né? Eles são ramificações desse termo utilizado por alguns pensadores. Agricultor, lavrador, trabalhador rural, né? Quando eu usar a palavra camponês ou campo, eu estou me referindo à zona rural. E camponês, eu estou me referindo a todos os homens e mulheres que vivem no campo. Tá bom? Só para deixar bem claro. Primeiro, eu queria dizer que é muito difícil falar da agricultura familiar e desenvolvimento sustentável sem pegar um pouco da história, né, de como isso vem surgindo num certo período. Primeiro, dizer que é muito importante para a gente que mora no campo. Hoje eu estou aqui na área de assentamento, né, no município de Sapé, no assentamento Padre Gino, e também atuo na Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos, né, que trabalha com a organização dos camponeses e camponesas e trabalha também com alimentos livres de agrotóxicos, né, sem exploração com a terra, num outro princípio de produção de alimentos, que não o convencional, que é uso extensivo da terra, abuso, todas as formas que sempre a terra é só usada como mercadoria, como fonte de riqueza, né? Dizer que a terra para a gente ela tem um significado de ser a mãe terra, de ser a pessoa que a gente cuida dela, ela cuida da gente de volta, né? E dizer que a gente tem um carinho pela terra, e a gente não usa a terra, né? A gente faz uma troca, e sempre pensando no meio ambiente, sempre pensando no desenvolvimento sustentável, sempre pensando em tecnologias sociais sustentáveis que minimize os impactos, né, causados pela própria agricultura, né? E de dizer que assim, a Paraíba ela sempre foi referência nesse tipo de agricultura, né? Vou pegar um pouco da história, né, que é impossível não falar um pouco das ligas camponesas aqui da Paraíba. Não sei se alguém de vocês já ouviram falar, né, que resultam em várias organizações. E essas diversas organizações são elas que dão os potenciais, né, que estão pautando, estão lutando por políticas públicas no campo. Como vocês estão vendo aqui atrás, tem diversas bandeiras de movimentos sociais, né? Do MAB, que é o Movimento Desatingido por Barragem, da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, do MST, que é o Movimento Sem Terra, da Via Campesina, que é uma outra organização que abrange todos os movimentos sociais. Aí aqui a gente tem do MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, e aqui o MMC, que é o Movimento de Mulheres Camponesas. Tem vários outros movimentos, no qual a gente não tem a bandeira, mas
a gente sempre tenta representá-los em todos os espaços de discussão. Primeiro dizer que é de extrema importância essa relação campo e cidade, né? Eu acho que na nossa história do Brasil, é a relação campo e cidade, com essa relação que a gente consegue desenvolver algumas políticas públicas, né? E fazer com que elas funcionem, na verdade. Porque o campo sozinho, isolado, não consegue, nem a cidade sozinha, isolada, consegue, né? E dizer que tem até uma palavra que a gente usa muito, é se o campo não planta, a cidade não janta, e a gente estende, né? Se o campo não plantar, a cidade não janta, não almoça, não lancha. Dizer que é importante também porque mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa de todos os brasileiros, de todas as famílias brasileiras, vem da agricultura familiar. E é importante a gente socializar essas experiências, né? Hoje, só voltando um pouco, hoje eu atuo no Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, né? Que é um espaço de memória dos homens e mulheres do campo, dos camponeses, e também junto dessa associação de agricultores e agricultoras agroecológicos da Várzea Paraibana. A Ecovasa ela trabalha com 3 feiras agroecológicas, né? Uma em Sapé, uma no IFPB, em Jaguaribe, em João Pessoa, no campo, e outra no Campus 1 da UFPB, né, em João Pessoa. E já são 21 anos nessa perspectiva de produção agroecológica, né, com mais de 40 famílias envolvidas, produzindo alimentos saudáveis. Alimentos que não trazem desigualdade, alimentos que produzem saúde e alimentos que não maltratam o meio ambiente, nem aqueles e aquelas que consomem. Acho que isso é muito importante socializar com vocês. Bom, só para a gente entrar um pouco na história, as Ligas Camponesas é um movimento que toma força aqui na Paraíba, no final da década de 50, a década de 60, né? Ela é um movimento que foi muito curto, devido ao golpe civil-militar que aconteceu em 64, mas foi um movimento que trouxe um impacto muito grande para a estrutura agrária do Brasil, que até então não se estudava a estrutura agrária, né? Até então a estrutura agrária brasileira era muito focada só nos latifúndios, na exploração do trabalho, que pouco também era discutido. E é a partir das ligas camponesas. As ligas camponesas eram associações de agricultores e agricultoras, né? Eles no período não podiam se criar sindicatos, né? Tinha toda uma burocracia, e os agricultores não tinham ainda não conseguiam formalizar a criação de sindicatos. E foi uma brecha que eles encontraram na lei de criar associações de trabalhadores e lavradores e trabalhadores do campo, né? Trabalhadores rurais, na década de 50. E assim a mídia começou a chamar essas associações de ligas, né? Em referência a um outro movimento que acontecia no mesmo período no Vietnã. A mídia do Vietnã chamava os grupos paramilitares de camponeses organizados para combater a invasão dos Estados Unidos, chamavam de ligas. E assim também aqui o jornal União começou a chamar as organizações dos camponeses aqui na Paraíba, em destaque, né? E isso reflete até hoje na criação. Elas reivindicavam alguns direitos básicos, né, que no período não tinham, né, que era fim do cambão. O cambão era uma forma de exploração do trabalho do homem, uma forma de trabalho de exploração da família que morava no campo, que no período a maioria das terras era muita terra e pouco dono, e muitas famílias sem terras, né? Um dado que é muito importante, aqui em Sapé, por exemplo, 78% das famílias moravam no campo, mas em sua maioria a terra não era delas. Eram terras que moravam em propriedades, né, ditas doadas, mas que tinha toda uma estrutura de dominação das pessoas que moravam no campo. Aí é onde surge o termo cambão, onde surge o termo furo, onde surge o termo barracão, e foi a partir desses termos que foi começando a se estudar a questão agrária no Brasil, né? E assim, para não se estender tanto,
né, esses impactos dessas organizações dos trabalhadores, dos camponeses, eles se estendem até hoje, praticamente, né, com o surgimento das áreas de reforma agrária, dos assentamentos de reforma agrária, né, que são tudo frutos dessa organização dos camponeses da década de 50, da década ali entre meados da década de 60, né, que quando se encerra todo esse movimento com o golpe civil-militar que o Brasil sofre em 64. Assim, é muito repressivo, tiveram várias lideranças assassinadas, perseguidas, pessoas que tiveram que mudar sobrenome, mudar de nome, morar em outro lugar, né, para poder não serem perseguidos. Né. Aí é um grande exemplo desse filme, né, dessa parte da história, é o filme O Cabra Marcado para Morrer. Quem não conhece, recomendo que assista esse filme, que ele conta um pouco da história agrária, pegando um pouco do detalhe ali da família de João Pedro e Elizabeth Teixeira, né, que são figuras muito importantes para a história agrária no Brasil e para a história dos camponeses também. Né? Mas, enfim, O Cabra Marcado para Morrer é um filme de Eduardo Coutinho. É uma relíquia brasileira também. É um documentário, na verdade, né, mas é muito importante que todos consigam assistir. Assim, é muito grande, ele é muito pesado também. Né? Quem não conseguir assistir, exatamente, O Cabra Marcado para Morrer. Mas, enfim, dizer que de tudo isso que eu estou tentando relatar com vocês, a gente está vivenciando um desenvolvimento da agricultura, né? Mas é um desenvolvimento da agricultura de grande porte, da agricultura para exportação, que é o que a gente chama de desenvolvimento capitalista na agricultura. Né? Então, está sendo criado um mecanismo ali um pouco antes do golpe civil-militar, mas também se aprofunda mais ainda na ditadura militar. Né? Que a ditadura militar é nada mais que o exército, né? Os poderes do exército, associado a outros poderes da sociedade, por forma impopular, que não foram votados, assumem o poder de um Estado ou de um país em prol de um discurso utilizado por eles. Né? Mas, enfim, eu quero vir mais para próximo, para a década de 90 ali, né? Que quando a agricultura familiar ela começa a ser pautada, né? Ali no processo de redemocratização do Brasil. Final da década de 80 e início da década de 90. Né? E o Brasil começa a olhar para a agricultura familiar, começa a olhar para o campo. Né? Mas não foi só olhar, assim, tiveram muitas lutas, muitas ocupações. E entra em destaque algumas ocupações que culminaram, na verdade, que resultaram em algumas vitórias, né? Em alguns direitos dos camponeses, foi o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, né? Que é quando um movimento, que é o Movimento Sem Terra, ele começa a ter uma maior visibilidade, uma maior expansão, né? E vem junto com isso a educação do campo e a agricultura familiar, né? Que é a agricultura de pequeno porte. E um detalhe de tudo isso é que, nesse período, começam a se modificar um pouco a estrutura agrária brasileira. Né? É um ato ainda que é muito criminalizado, por exemplo, que são as ocupações de terra, mas não existe país desenvolvido sem reforma agrária. Né? Isso está na história do nosso mundo. Todos os países, se vocês citarem qualquer país desenvolvido no mundo, eles passaram por um processo de reforma agrária. E o Brasil sempre um pouco atrasado, a gente não conseguiu fazer reforma agrária no Brasil. É por isso que a desigualdade é tão grande. É o exemplo dos Estados Unidos, exatamente. Né? É por isso que a desigualdade brasileira é tão grande. O Brasil é muito grande territorialmente, mas muito mal distribuído. E isso é fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar. Né? É uma agricultura que ela gera igualdade entre as partes, ela, em sua maior parte, ela não desmata igual a agricultura convencional. Né? E ela realmente produz alimento. Um exemplo que eu uso muito é desse paralelo entre a agricultura convencional
e agricultura familiar. Ou melhor, entre agronegócio, que é o nome dado, agricultura convencional, e agricultura familiar. A agricultura familiar ela consegue empregar muito mais do que o agronegócio. O agronegócio é um trabalho mais mecanizado, mais automatizado, na verdade, que fala, né? E a agricultura familiar, ainda a gente está num período da agricultura familiar que é muito trabalho manual, um trabalho pesado. É inegável que é pesado, mas é inegável, mas a gente também não nega a criação de algumas tecnologias que fomentam a agricultura familiar. Aí eu só quero pegar um exemplo utilizado. Hoje, quando a gente vai no supermercado, vou pegar aquela parte do supermercado que só tem biscoito, pães, esses derivados de trigo. Você chega num espaço daquilo e você não consegue ver o trabalho do agricultor, o trabalho do camponês. Você está vendo ali um trabalho de algo muito mecanizado, né? Por exemplo, a produção de trigo, ninguém come só trigo. Só trigo, ninguém come só trigo. Aí quando você chega na unidade produtiva de algum agricultor familiar, de algum camponês, você vai ver que assim, é uma diversidade de produção. A exemplo, feijão, mandioca, frutas, aí cria galinha, cria porco, produz um pouco de cana, às vezes para tomar o caldo, produz coco. Você percebe claramente assim, a diversidade que tem uma unidade produtiva, né, da agricultura familiar para um latifúndio, o qual o agronegócio está envolvido. Né? E assim, a quantidade de terra é absurda. O agronegócio só consegue produzir com grandes proporções de terra. E a agricultura familiar, a gente está provando cada dia que é possível produzir respeitando a natureza, sem precisar desmatar, né? Convivendo com ela e produzir em grande diversidade. Eu vou pegar exemplo agora da feira, de uma experiência que a gente tem da feira agroecológica. Que legal. Da feira agroecológica da Ecovásia, que semanalmente a gente bota ali entre 90 e 98 variedades, né? Tipos de coisas produzidas no campo. E assim, é uma beleza de cores, uma beleza de diversidade, né? De pessoas, né? E sem dizer a relação que tem entre quem produz e quem consome. Que é essa a importância dos espaços de feira. É ter essa relação de troca. Quem produz o alimento e quem consome, né? O consumidor, ele cria um vínculo com o produtor. E você não passa a ser mais só aquela pessoa que vende, que comercializa. Você gera uma relação de fraternidade mesmo, de diálogo, de convidar as pessoas para vir conhecer a unidade produtiva e das outras pessoas cada vez mais convidarem pessoas para conhecer as feiras agroecológicas, né? A Paraíba, ela é também pioneira na criação de feiras agroecológicas, né? As primeiras feiras na Paraíba surgem ali em 2000, 2001, né? Nesse período ainda que a agricultura familiar está tomando corpo, né? Junto também à educação do campo, porque não existe agricultura familiar sem educação do campo, né? São duas coisas que andam muito coladas, uma muito ao lado da outra. Que a educação do campo, ela está sempre discutindo assim a realidade das pessoas que vivem no campo, né? E é contextualizando essa relação que existe na sociedade, né? Essa relação, qual a importância realmente das famílias que moram no campo para a sociedade. Não é só produzir, mas produzir é uma ação importante, né? Até porque seres humanos comem, precisam comer, né? É uma das primeiras necessidades. E se não tem quem produz, né? É claro que a comida ela vai diminuir. E isso e essa discussão é extremamente importante que a gente leve ela para a cidade, para que as pessoas conheçam essa realidade. As pessoas veem que aquela propaganda, o agro é pop, bonitinho, que passa na TV Globo, ela não é aquilo tudo, né? E o que ela muitas coisas do que ela está apresentando, quando fala em mecanização,
ela está apresentando tudo aquilo que ela tem o potencial. Mas quando fala do desenvolvimento das famílias, né, elas começam a pegar carona, dizendo que gera empregos, gera essa quantidade de emprego, mas é fake, como dizem hoje. Né? A gente sabe que, por exemplo, hoje na Paraíba somos 350 assentamentos da reforma agrária. Aí é em torno de quase 17 mil famílias, né, assentadas. Se a gente for multiplicar isso por 4, né, assim, que é a média da família brasileira, são 4 pessoas, assim, a gente tem... não poupa ninguém, de fato. Se a gente for dividir esses 17 mil por 4, a gente dá um número bem elevado de pessoas hoje que vivem no campo. E outro detalhe, a agricultura familiar, ela conseguiu diminuir o êxodo rural. Né? Por mais que a cidade tenha aumentado assim, extraordinariamente no decorrer de décadas, a agricultura familiar ela conseguiu minimizar esse impacto. Primeiro, através do próprio termo de agricultura familiar, né? De uma agricultura no qual a família... E segundo, pela criação de políticas públicas. Né? O PENAI, o PAA, o PRONAF, que são políticas públicas que foram criadas para fomentar o trabalho das famílias no campo. E com isso, né, aumentou-se também a relação campo e cidade com essas pessoas, com essas famílias, e conseguiram desenvolver uma outra forma de agricultura. Porque não é fácil. Se a gente hoje tem uma agricultura dominante, né, que é o agronegócio, a gente passou décadas sendo colocado na cabeça da gente que produzir com veneno é que a gente consegue produzir muito. E a partir do momento que surge, né, uma outra proposta de agricultura, que é uma a agricultura com base orgânica ou agroecológica, na verdade, que é uma agricultura com baixo uso de insumos químicos, ou sem uso de insumos químicos, a gente cria uma outra proposta de produzir alimentos. E automaticamente a gente começa a formar as pessoas, a conscientizar as pessoas. O agronegócio ele começa a tomar força aqui no final da década de 30, né? E até os dias atuais a gente já está com quase 180 anos de agricultura, do desenvolvimento da agricultura convencional, né? Da exportação, do uso extensivo, né? De máquinas pesadas, de insumos químicos. E assim, a gente está começando a discutir a agricultura familiar ou a agricultura agroecológica aí em menos de 30 anos, 40 anos. A gente já tem... A maioria das nossas pessoas está com a cabeça formada na produção de esporte, naquilo que vai para fora, né? Naquilo que a televisão mostra. Aí, de fato, a gente, no mundo paralelo, ali, parecendo paralelo, né? Tem ali os agricultores de área de assentamento, de pequenas comunidades, tradicionais, quilombolas ou indígenas que produzem dessa forma. E de dizer assim, o quanto isso é importante para o desenvolvimento do país, né? Porque não existe desenvolvimento, né, com barriga vazia também. E nem existe desenvolvimento explorando tudo, matando tudo e queimando tudo. Né? Eu acho que o nosso futuro é uma produção com baixo uso de insumos químicos. A gente sabe que é uma batalha, né? A gente tem alguns grupos já conscientizados que estão trabalhando nessa forma, mas que ao mesmo tempo a gente tem grandes latifúndios existentes ainda. Cada dia mais as multinacionais elas estão tendo mais terra, estão ocupando terra, né? A exemplo do que a gente vive na Amazônia agora. É impossível não falar dos grileiros, das grandes multinacionais que estão queimando para produção de gado, assim, absurdamente. É coisa nunca vista na história do país. E quem são os donos da maioria dessas coisas são multinacionais. E é bom a gente ter, assim, são alguns dados, veneno no prato, realmente. E tem um dado assim que é muito perigoso para a sociedade, é de dizer que aproximadamente 5,4 litros de agrotóxico é o que cada ser humano consome anualmente.
né? E isso a tendência é aumentar, porque aumentou o número de agrotóxicos utilizados no mercado brasileiro, né? Esse é um dado de 2017. Se a gente for fazer hoje um em 2021, acredito que a gente já esteja aí perto dos 6 litros anuais. Ele dizia assim, o agro, que é pop, né, ele realmente não poupa ninguém. Ele coloca veneno na mesa, coloca veneno dentro da casa de vocês, para vocês ingerirem por forma de comida, de alimento. E é esse o diferencial de quem vive na agricultura familiar, de quem vive nas áreas de assentamentos, né? É tentar produzir alimentos sem uso de agrotóxicos, né? E como já foi dito, é um alimento muito mais livre. É também o que traz soberania para nós enquanto agricultores. Assim, detalhes sempre dizem, não, a agricultura familiar não consegue produzir em grande escala, né? Mas a gente tem um exemplo vivo que é a Ecovase. A Ecovase ela consegue produzir anualmente aí em torno de 800 a 900 toneladas de alimentos. Entendeu? E assim, um detalhe, sem incentivo e algumas políticas públicas. É o que a gente chama de... É uma autogestão dos camponeses e consegue produzir uma quantidade enorme de alimentos, no qual é sempre dito que não consegue produzir. Aí quando esse discurso é demolido, é destruído o discurso que não consegue se produzir, eles começam a dizer que é impossível produzir essa quantidade 100% agroecológico, né? E aí é um outro discurso que a gente diariamente está tentando, não é contrariar, mas dizer o que de fato acontece. Hoje, a maioria das instituições que trabalham com agroecologia, ela não consegue produzir as suas sementes. É uma fragilidade que a gente tem aí, que é muito grande, que é produzir as suas próprias sementes, né? Temos algumas possibilidades, temos algumas instituições, quer dizer, que já produzem, mas que não chega para todo mundo. Enfim, como o tempo é curto e a história é longa, desse momento, dessa agricultura familiar, o que eu tenho para dizer a vocês, assim, para finalizar, é dizer que a agricultura familiar hoje ela se tornou base, né, da alimentação das famílias. E os dados estão aí para dizer isso, né? E ela também ela é tão marginalizada que é a parte da agricultura que menos recebe financiamento ou incentivo do governo federal ou estadual, né? A exemplo do que a gente vive atualmente é que cada ano que passa é diminuída a quantidade de recursos destinados a incentivar as famílias agricultoras a produzirem alimento. Hoje, o ano 2021, esses recursos estão praticamente zerados, né? Por termo do PENAI, do PRONAF, do PAA. O que existe ainda, que não conseguiram eliminar de uma vez, é o PENAI, né? Porque também é um recurso que é ligado à parte da educação, né? E que ainda existem alguns resquícios de política pública que obriga os municípios e até o próprio governo federal a destinar 30% da alimentação do alimento da agricultura familiar a compras institucionais ou compras para hospitais, escolas, né, órgãos públicos existentes. No mais, eu acho que a gente vai discutindo isso, né, que a gente acha que, penso que não é pouca coisa, não é uma coisa que se dá para discutir assim em 25 minutos, mas eu queria deixar alguns filmes também para quem puder em outro momento assistir. Eu já deixei a dica, né, que é O Cabra Marcado para Morrer, para entender um pouco da questão agrária que vivenciamos na década de 50 ali 60. E tem 2 filmes que eles são muito importantes a gente também assistir, né, que é O Veneno Tá na Mesa, o 1 e o 2. São filmes que vocês encontram no Facebook, ou no YouTube, né, e que contam um pouco dessa realidade, desse confronto que existe hoje, um confronto desigual, agronegócio e agricultura familiar. O Veneno Tá na Mesa 1 e 2, isso, Rosângela. No mais, gente, tenho a agradecer, vou ficar com vocês aqui até o final, acompanhar vocês, para qualquer pergunta que surgir, no momento que eu puder intervir, eu vou estar por aqui. Tá bom? Obrigado a todos. Espero ter atingido a expectativa de vocês.
Então, assim, o pessoal do Humanas agora vai estar aqui. Nós temos o professor Márcio, a professora Daiane, o professor Socorro, o professor Felipe, né? Que está aqui conosco. E aí vocês fiquem à vontade. E depois a Rafaela vai estar com a fala, né, na área técnica, também tendo a oportunidade de contribuir, certo? E depois das falas dos professores, a gente vai ter momentos de pergunta também, os alunos, se quiserem também interagir, falando alguma coisa que sabe. Eu já estou vendo aqui no chat bastante interação. Então, vamos lá. Pode ficar à vontade. Daiane, Socorro, Felipe, Márcio. Fiquem aí à vontade para a gente gravar. Quem gostaria de falar primeiro? Rô, Oi. eu posso espelhar aqui a tela? Pode, fica à vontade. Vou espelhar aqui a tela, bichos. Certo, Márcio está aí, né? Tô, mas pode ser Daiane, depois pode fazer a inscrição, né? Pronto, então Márcio, Daiane, Márcio. E aí vocês vão levantando a mãozinha de acordo com o que vocês acharem à vontade. O Everton, valeu mesmo, viu? Muito bom.